Olá, amigos do Damas, prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Paulo Neto, eu sou médico, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, e a convite da minha amiga Andréa, com a qual eu tive o prazer de trabalhar há alguns anos atrás em Recife, eu fui convidado para a gente falar um pouco, conversar um pouco, dar um pouco de explicação sobre o câncer de próstata, né? Uma vez que a gente está no Novembro Azul, então a Andrea me chamou e o pessoal da CIPA também me convidaram para eu participar dessa pequena apresentação para vocês a respeito não só do câncer de próstata, mas de outras doenças que também podem acometer a próstata. Então, vamos conversar um pouquinho e espero trazer informações úteis para vocês, tá bom? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho a respeito do câncer de próstata e essa apresentação é uma promoção da equipe CIPA da Rede Damas. Então vamos falar um pouquinho sobre a próstata, primeiramente em sua anatomia e função normais. A próstata é essa glândulazinha aqui, ó, que se localiza abaixo da bexiga, como vocês podem ver, e ela serve não só ao sistema urinário, como também ao sistema reprodutor, tá? Então ela serve aos dois sistemas. E como vocês podem ver também, através desse desenho, que a próstata ela se localiza muito próximo aqui ao tubo digestivo, essa parte final do reto e do cólon sigmoide. Então, isso é importante para vocês perceberem o porquê do toque retal. Porque a partir do momento em que se promove ou se executa o exame chamado toque retal, o dedo do médico ou da médica consegue tocar a próstata através da parede do tubo digestivo exatamente nesse local. Então o médico tem condições de fazer o diagnóstico precoce para ver se a próstata está em condições normais ou se existe algum nódulo, algum caroço que o médico esteja conseguindo localizar aqui e aí prosseguir com investigações posteriores. Por isso que é importante o exame de toque retal através da análise da próstata. Okay? Então, o tamanho da próstata é aproximadamente igual a uma bola de ping-pong, o peso aproximado de 10 gramas, e a próstata tem algumas funções básicas. Primeiro, ela funciona como uma válvula. Por que válvula? Porque como ela está aqui abaixo da bexiga, e ela também tem um componente muscular em sua estrutura, a próstata serve como uma válvula ajudando a bexiga a reter a urina, tá? E também quando a pessoa vai fazer o ato de micção, né, vai para o banheiro fazer xixi, ela relaxa, permitindo que a urina passe. E ela, quando o homem está fazendo uso do sistema urinário, ela bloqueia o sistema reprodutor e vice-versa. Quando o homem está em uma ejaculação, ela bloqueia o sistema urinário. Por isso que a gente pode dizer que a próstata tem essa função mecânica de válvula. A próstata tem uma função importante como glândula de produção do líquido prostático ou líquido seminal. A próstata ela produz o líquido prostático, que é parte do sêmen, e esse líquido prostático ele é muito importante para a manutenção dos espermatozoides, para a vitalidade dos espermatozoides. Então, uma vez que você tem uma próstata íntegra, funcional, normal, as chances de você ter algum problema de fertilidade são menores. Claro que você pode ter um problema de fertilidade ocasionado por outras causas, provavelmente testiculares, mas você também pode ter algum problema de infertilidade devido a problemas prostáticos, porque a próstata não estaria produzindo o líquido prostático como deveria e, consequentemente, isso diminui a chance de fertilização por parte dos espermatozoides.
E a terceira função seria uma função hormonal propriamente dita, por quê? Porque a próstata ela tem uma função de ativar a testosterona produzida pelos testículos. Então, uma vez que você tem uma próstata íntegra, os testículos produzem a testosterona, essa testosterona cai na corrente sanguínea e ela é ativada pela próstata, ou grande parte dela seria ativada pela próstata. E isso permite que a pessoa tenha as ações do hormônio testosterona em sua forma ativa. Então, daí a gente pode deduzir que uma pessoa sem a próstata, por qualquer motivo que seja, ela pode ter alguns problemas de virilidade devido à diminuição da testosterona circulante em sua forma ativa. Os principais problemas da próstata, aqui a gente tem uma próstata em sua condição normal, mas a gente pode citar basicamente dois, que seriam a inflamação da próstata, chamada prostatite, e o aumento do tamanho da próstata. Prostatite, como vocês podem ver aqui, essa próstata aqui, ela tem uma inflamação, principalmente em seu lobo posterior. Isso seria diagnosticado também através do toque retal. Como vocês podem ver, mais uma vez a próstata se localiza próximo a essa porção do reto. E nesse desenho aqui, nesse paciente que foi estudado, vocês podem ver que a inflamação da próstata chegou a tal ponto que se formou um abscesso dentro da próstata. Normalmente os casos de prostatite, de inflamação da próstata, não chegam a esse nível. E uma vez que seja diagnosticado um caso de prostatite no paciente, normalmente ele é facilmente tratado com o uso de antibióticos. Tá? Geralmente antibiótico e anti-inflamatório, cerca de 7 a 10 dias ali, já é suficiente para curar o paciente de um quadro de prostatite. É importante lembrar que a prostatite é o mais frequente problema da próstata em homens com menos de 50 anos de idade. Agora a gente vai tratar do segundo problema mais comum que afeta a próstata, que seria o aumento da próstata. Então, esse aumento da próstata pode ser benigno ou ocasionado por uma malignidade. Quando é benigno, normalmente a gente chama esse quadro de hiperplasia, esse nome bonito significa aumento, da próstata de forma benigna. Então, a gente diz que é uma hiperplasia prostática benigna ou HPB. Então, por exemplo, você tem 3 graus de HPB, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, a próstata ela já está aumentada de volume, principalmente aqui, mais uma vez, em seu lobo posterior, tá? E o paciente, nesse caso, já pode ter uma dificuldade de passagem da urina aqui. Então, por causa disso, como vocês podem ver, esse é o paciente provavelmente que tem um quadro crônico de hiperplasia prostática benigna e ele acumula tanta urina aqui que isso dilatou a bexiga ao longo dos anos e a bexiga ficou com essa parede fina, né? Ocorreu o afinamento da parede da bexiga porque a bexiga ficou muito distendida ao longo dos anos devido à retenção urinária. E isso causa problemas de micção no paciente. Aqui a gente já tem uma hiperplasia prostática grau 2, como vocês podem ver, o nódulo aumentou bastante de tamanho e isso pode ocasionar ainda mais dificuldade para o paciente. E aqui o grau 3, que é um grau bem avançado, como vocês podem ver, praticamente toda a próstata está acometida pela tumoração, né? E a tal ponto que as vias urinárias e os rins estão dilatados, devido exatamente à retenção urinária crônica. E o paciente pode ter um grau de insuficiência renal, precisar de hemodiálise, se chegar a um quadro como esse. Normalmente isso não é comum, mas só para ilustrar que existem 3 graus de hiperplasia prostática benigna. E agora, o segundo motivo, que é o mais importante para a nossa explicação aqui, de aumento da próstata, seria o câncer prostático. Aqui fica fácil identificar, né, um câncer de próstata, e como vocês podem ver, diferentemente da hiperplasia prostática benigna,
as células tumorais elas já tendem a se espalhar por os outros órgãos, como aqui o intestino, bexiga, e a anatomia dessas estruturas começa a ficar deteriorada, né? Isso é a principal característica da malignidade, do câncer, né? Então, o câncer de próstata, pessoal, é o segundo tipo de câncer mais frequente entre os homens. Ele só perde para o câncer de pele. 10% dos homens com mais de 50 anos de idade desenvolve a doença, ou seja, 1 em cada 10 homens desenvolve a doença quando fica com 50 anos ou mais. 75% dos casos de câncer de próstata ocorrem a partir dos 65 anos de idade. E os principais fatores de risco para câncer de próstata são idade, como a gente já mencionou, a partir dos 50 anos de idade, história familiar, principalmente se o paciente tem um pai ou um irmão mais velho que já tenha histórico de câncer de próstata, obesidade, existe a maior chance de malignidade, tabagismo e pacientes com a pele negra. Então, esses 5 seriam os principais fatores de risco para o câncer de próstata. E quais são os principais sintomas que um paciente pode apresentar se ele tem algum problema na próstata? Dores no abdômen, pênis, testículos ou no períneo, que é aquela região anatômica por detrás dos testículos, não é? Dor ao urinar ou após ejacular, e essa dor não necessariamente seria apenas por um câncer de próstata, mas por uma prostatite, por uma infecção urinária, e essa infecção urinária pode ocasionar uma prostatite. Então, isso também pode ser observado em pacientes com problema na próstata. Febre, principalmente nos casos também de inflamação da próstata. Problemas para o controle da urina, como a gente já mencionou anteriormente, tá? O paciente pode apresentar problemas de controle da urina, ele fica com a bexiga cheia e não consegue esvaziar, às vezes tem que ir no hospital fazer um cateterismo, passar um catéter pela uretra para retirar a urina, ou o paciente tem aquela urgência miccional, que significa aquela vontade de ir no banheiro logo para fazer xixi, mas ele não consegue urinar por completo. E o paciente, quando está urinando, às vezes o xixi ele sai de forma interrompida, intermitente. Também pode ser um sinal de hiperplasia prostática benigna ou até mesmo de câncer de próstata. E anormalidades na urina, pessoal, como cheiro ou cor. Por exemplo, você pode ter a urina com um cheiro não característico da urina, pode ser um caso de prostatite, inflamação na próstata, ou cor. Você pode ter sangue na urina, que pode ser um caso de até câncer de próstata. Por exemplo, digamos que o paciente não sente nada, absolutamente nada, vai ao banheiro fazer xixi e nota que a urina está com sangue. Então, pode ser um indício de que aquele paciente tenha um câncer de próstata. Como é que se faz o diagnóstico precoce do câncer prostático? Basicamente, são 3 exames. É o tripé da avaliação e do exame de rotina urológico no homem. PSA, ultrassom e toque retal. Então, esses são os principais exames de avaliação e que o homem tem que fazer com periodicidade para fazer o diagnóstico precoce de qualquer neoplasia, de qualquer doença ou patologia na próstata. E lembrando que esses são exames independentes. O exame do PSA no sangue, o ultrassom e o toque retal, nenhum substitui o outro. Eles são exames independentes e um ajuda ao outro no que diz respeito ao diagnóstico precoce das anormalidades prostáticas. E como é que se deve, ou a partir de que idade se deve começar a fazer esse diagnóstico precoce? Bom, para os pacientes sem fatores de risco, seria a partir de 50 anos de idade. Para pacientes com fatores de risco, pode ser a partir dos 45
ou até mesmo dos 40 anos de idade, principalmente para aqueles pacientes que têm fatores de risco elevados, digamos, o paciente que é ao mesmo tempo da raça negra, o paciente que é fumante e que além de ser negro e fumante, o paciente já tem histórico familiar forte de câncer de próstata. O pai já foi acometido de câncer de próstata em grau avançado, ou um ou mais irmãos também foram acometidos. Então, a depender da situação, o urologista ou médico pode decidir para aquele paciente já começar com o exame anual de PSA, ultrassom e toque retal já a partir dos 40 anos de idade. Mas na maioria dos casos é a partir de 50 ou 45 anos. E qual seria o tratamento, pessoal, para câncer de próstata? Depende muito. Se o diagnóstico é precoce, normalmente a cirurgia de remoção da próstata, seja parcial ou total, é suficiente para curar aquele paciente. Entretanto, se já está em estado mais avançado, você pode aliar cirurgia com radioterapia, e também existe a hormonioterapia, que pode ser associada à rádio e à cirurgia para redução do volume da próstata. Como a gente mencionou anteriormente, a próstata ela é uma glândula que é estimulada pela presença da testosterona. Então, se você usa hormônios que bloqueiam a ação da testosterona na próstata, você diminui o volume prostático, diminui o tamanho da próstata e, consequentemente, com o tamanho de próstata reduzido, fica mais fácil tratar essa próstata, seja por via cirúrgica, seja por radioterapia. Então, pessoal, vamos lembrar, câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais frequente em homens, só perde para o câncer de pele. Cerca de 10% dos homens após os 50 anos desenvolvem a doença. 60 mil novos casos de câncer de próstata são diagnosticados por ano no Brasil. Em fase inicial, as chances de cura chegam a 90%. Então, mais importante ainda, relembrar, fazer o exame a partir da idade que for mais adequada para você, seja 40 anos, 45 ou 50. Não deixe de fazer. Por quê? Porque se for diagnosticado em fase inicial, você tem uma altíssima chance de cura. Quando alguns sintomas de câncer na próstata já começam a aparecer, o paciente, digamos, não está fazendo o exame preventivo de câncer de próstata e ele já vem desenvolver algum sintoma e só vai procurar o médico, o urologista, quando já tem sintoma, 95% desses casos os tumores já estão em fase avançada, o que dificulta muito o tratamento e a chance de cura. Como a gente mencionou no slide passado, aí a cirurgia muito provavelmente não vai ser mais suficiente. O paciente vai ter que aliar radioterapia e talvez também hormonioterapia. E por ano são registrados praticamente 14 mil óbitos apenas por câncer de próstata no Brasil, sem falar no resto do mundo. Então, pessoal, Novembro Azul, eu acho que a mensagem mais importante que fica é essa aqui. O melhor tratamento é a prevenção. Então, previna-se, faça. Se você está na idade já de começar seu preventivo de próstata, comece. Lembrando que a gente tem são os três pilares: PSA, ultrassom e toque. Se você fizer isso, você vai estar se cuidando e você vai reduzir muito a chance de um câncer de próstata lhe acometer, e mesmo que acometa, você vai muito provavelmente diagnosticar cedo, tratar cedo e ficar curado. É isso aí. Então, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre as doenças da próstata, especificamente o câncer de próstata. E lembrando que, apesar da gente estar falando do Novembro Azul, essa mensagem tem que ser durante o ano todo. E não só falando de câncer de próstata, vamos lembrar da gente sempre se cuidar, seja em relação a diabetes, hipertensão ou qualquer outro tipo de doença. Previna-se,
Cuide-se, pratique atividade física. Se você fuma, pare de fumar. Qualquer idade, em qualquer hora, parar de fumar sempre será benéfico, ok? É uma mensagem que eu deixo aqui para vocês. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de ter sido convidado para essa conversa, essa apresentação curtinha aqui com vocês e espero reencontrá-los em breve. Grande abraço, até mais, foi um prazer.